Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e hoje nós mostraremos o mundo sombrio da Academia de Nerds. Eu sou o Kuro e Roxas, que somente seu coração sejam abençoados e seus pensamentos apagados. Eu sou o Léo e como já disse Bianca Del Rio, not today, Satan, not today. Nossa. E eu sou o Roxas, e como diria minhas amigas, sei que você vai querer ser uma de nós. Meu Deus do céu. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o fenômeno da Netflix, uma série cheia de diabruras e de magia, as arrepiantes aventuras de Sabrina. Não, Léo, é o Clube das Winx, não é Sabrina. Eu amo o Clube das Winx. Se vocês quiserem fazer um cast sobre Winx, vamos fazer. Eu super top. Pessoal, por favor, mandem e-mail pedindo cast das Winx, por favor. Não, brincadeira, gente. Hoje é só Sabrina mesmo. Vai virar fuzuê lá no Instagram isso. Bom, hoje a gente vai explicar um pouquinho, né, sobre a segunda parte, né, da primeira temporada de Sabrina. Embora seja apresentado como segunda temporada, né? Na verdade, como o próprio Léo nos contou recentemente, é uma temporada só que foi dividida em duas partes. Quando anunciaram Sabrina, algum de vocês ficou mais empolgado e outros ficaram igual eu, assim, com o pé bem atrás? Não, eu fiquei super empolgado. Eu fiquei animado porque eu adorava ver o Salem, principalmente, né? Mas Eu, particularmente, nunca fui muito fã de Sabrina, assim, nunca assisti, nunca não gostava, mas eu não assisti muito. Então, pra mim, foi tipo, tá, só mais uma série da Netflix. Léo, você era velho, você já não tinha idade pra ver Sabrina. Mas pode ser. Mas olha, um detalhe, a RuPaul já apareceu na Sabrina, tá? A RuPaul era uma deusa das bruxas, lá do negócio das bruxas da Sabrina antiga, então, assim, tinha motivos pra eu assistir, sim. E não assistiu? Que coisa feia. Só esse episódio. Uma das coisas que eu mais, assim, senti falta nessa versão nova, assim, da Sabrina, também foi o fato do Salem, assim, não ser tão presente, não falar tanto e tal. Porque era um diferencial... Não, pera, não falar tanto. Não falar. Não falar, ponto, né? Ele é mutinho. Porque ele era, digamos assim, que junto com a Sabrina, ele dividia o protagonismo praticamente naquele seriado antigo, né? Ele era muitas vezes sim. Tipo, não era todas as vezes, mas a maioria das vezes, das cenas, ele era o alívio cômico, né, da cena. Porque sempre acontecia alguma atrapalhada com ele, ou ele fazia algum comentário sarcástico. Eu não esqueço da cena dele mexendo no caldeirão e dando aquela risadinha todo travado, né? Porque era um boneco. E é até difícil, né? Depois de tanto tempo, porque Sabrina, pra nós que somos jovens, né? A gente assistiu isso, sei lá, no começo dos anos 2000, mais ou menos, né? E você assistir esses episódios hoje em dia é bizarro, assim, sabe? Tem um detalhe legal que nessa segunda temporada, logo na primeira cena, eles fazem uma referência, né, à série original, que é aquela cena em que a Sabrina fica trocando de roupa na frente do espelho, e é uma referência à abertura da série original da Sabrina, que ela ficava trocando de roupa, assim, né, usando umas magias e tal. Que era famosa, ela só apontava pra si mesma e aí fazia aquele stop motion, assim, e ela já tava com outra roupa. Que eram os efeitos que tinha na época. Porque os tipos de feitiços e tal que ela tinha era muito diferente do que é agora nessa versão, né? Porque ela literalmente apontava o dedo e saía uma purpurina e alguma coisa acontecia, né? Era isso, exatamente. E muitas vezes acaba parecendo que era mais forte, né, antigamente, do que hoje em dia, que tem mais efeitos e tal. E agora ela é uma personagem reformulada, baseada nas HQs, né? Que foram até mais ou menos recentes, né? Que eles mudaram um pouco a personagem e tal, deram um tom, né, nem um pouco mais dark, é totalmente dark, né? Como o próprio nome já diz, né, da série.
Mas ficou bem mais dark. O quadrinho novo, se eu não me engano, foi lançado aí em 2014, mais ou menos. Bom, a Netflix, acredito que vendo aí a oportunidade, acabou querendo adaptar aí pra série, né? Mas o quadrinho em si ele é bem curto ainda, se não me engano ele tá com 8 capítulos mais ou menos só ainda lançado. Mas ele também é bem mais sombrio, tem uma premissa bem mais sombrio que aquela Sabrina de antigamente que a gente conhecia. É uma versão mais... como seria realmente uma bruxa, né? E não tipo aquele negócio mais cômico, tipo uma bruxa na sociedade humana. Entra naqueles parâmetros que a gente conhece até jogando RPG, etc. As diferenças que tem, por exemplo, de um mago para um bruxo, para um feiticeiro e etc, né? Entra mais ou menos nesse patamar, assim. Léo, eu tenho uma pergunta. Diga. Qual a diferença entre um mago, um feiticeiro e uma bruxa? Vai, Léo, essa é fácil. Nossa, gente, eu não sei. Isso é pra ser uma piada? O mago dá a luz por si... Não, pera. Que tal a gente pular pro próximo tema, né? Ih, Roxas, agora eu fiquei curioso. Vai, Roxas, explica. Bom, um mago nasce com a magia. Não, pera, o feiticeiro nasce com a magia. Eu falei ao contrário. O feiticeiro nasce com a magia, o bruxo aprende magia e o mago usa de instrumentos mágicos para utilizar-se da magia. Que interessante. E no caso da Sabrina, ela seria o quê nessas três? Ela é uma bruxa. Sim, No caso da Sabrina, ela seria também uma bruxa, porque o que acontece? A magia dela seria no termo assim... ela recebe o poder depois de uma certa condição, entendeu? É como se ela estivesse usando um artefato mágico, assim, pelo menos na minha interpretação, alguma coisa assim. Para ela ter esse poder, ela precisa acreditar em algo ou exercer sobre... Seria mais ou menos o que um... Como é que chama o personagem? Um paladino só que ao contrário totalmente. Mais ou menos. Na série a gente vê logo no começo da primeira temporada que, na verdade, os bruxos, como a Sabrina, por exemplo, que é o caso, eles têm ainda uma certa quantidade de poder, mesmo antes de fazer algum pacto, alguma coisa, né? Só que esse pacto que eles fazem aí e tudo mais, tipo, amplifica pra caramba, né, os poderes deles. Mas eles ainda têm aí um pouquinho de magia. Um resquício, né? Tipo, Sim. É uma coisa mais simples, assim. No geral depende mais de usar de... Como chamaríamos aqui no Brasil, aquelas mandingues, aquelas coisas antigas. Assim, as macumbinhas, né? A gente não tá falando mal das coisas, viu, gente? Está dando só exemplo. Em alguns momentos até eles citam, né, que dependendo do nível da magia que eles usam, eles têm um preço a se pagar, né? Mas não pareceu pra mim ser um preço muito alto, não, pra ser sincero. Você tá dizendo, né? Rox, você tem que lembrar porque tava em promoção. Temporada. A primeira parte da primeira temporada, então, né? A parte do cemitério e tal, acho que foi o preço mais alto que eles se pagaram. Mas teve um porquê, né, disso. Mas é porque na segunda parte não teve nada muito assim, né? Assim, não teve nenhuma magia tão revolucionária e tal. E quando teve um motivo pra ela não pagar. É porque eu acho que, assim, grande parte do preço que eles pagam é logo quando eles fazem o pacto em si, né? Porque eles basicamente dão a liberdade deles, de certa forma, em troca dos poderes. Porque, como é sempre falado na série inteira, a qualquer momento o Dark Lord pode... Senhor das Trevas, por favor. Pode chamar ele ou ela pra fazer o que ele quer e eles não podem se recusar, né? Eles até podem se recusar, né? Mas não fica legal. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes da série, porque não sei se foi na primeira parte, tem uma discussão em relação a livre-arbítrio. Porque, pelo menos quando a gente está falando de religião em geral, a gente sempre fala em livre-arbítrio, né? E aí, uma das coisas que o satanismo
na série. A série apresenta o satanismo como, como algo que te dá mais liberdade, você tem livre-arbítrio dentro do satanismo. Mas aí você vai ver que não é bem assim também. Então, eu acho que me pareceu assim, uma crítica meio que geral a religiões. Eu Geral. gostei do ponto do Léo, porque realmente é isso que a série mostra. Não quer dizer porque você segue a religião do Senhor das Trevas que você é uma pessoa má, que você vai sair prejudicando todo mundo. Não, eles vivem como todo mundo, normal, fazem coisa como todo mundo. Claro, eles têm uma ideologia diferente, mas eles não saem por aí matando, fazendo qualquer coisa que pareça ser mal. Ah, a Zelda mata a Hilda várias vezes. Mas isso é uma coisa, Léo. Entre elas são irmãs, elas podem fazer isso. Elas podem fazer isso. A gente vai sair preso desse cast. Não, mas ela volta à vida. Crianças não tentem fazer isso com seus irmãos em casa, viu? Por favor. É só se você saber algum tipo de magia. A não ser que você tenha um pedaço do solo onde Caim, ou não lembro quem, foi morto no seu quintal. É Caim mesmo. E a tia Zelda te enterre lá pra você voltar à vida, tá? Aí pode. Tá, mas vamos exemplificar. A primeira parte dessa temporada, que foi lançada ano passado, ela serve mais pra explicar um pouco do universo e aí explicar os personagens, que cada um ali é e etc. Então, essa primeira parte, principalmente os primeiros episódios, é um negócio parado pra caramba. E o que acontece ali exemplifica isso que a gente tá explicando aqui. Que as bruxas, elas participam aí do satanismo, idolatram Satã, etc, né, e que os poderes delas vêm de elas assinarem lá no livro da besta, né, que chama o trem lá. É o livro do Senhor das Trevas. É, o livro do Senhor das Trevas. Você está condenado a servir o Senhor das Trevas o resto da sua vida. É, você literalmente vende a sua alma, é mais ou menos isso. Você vende a sua alma em troca de poder. E aí essa primeira parte é totalmente mostrando isso, né? E o desenvolvimento da Sabrina sobre isso. Também vale lembrar que na primeira parte a Sabrina sofre bastante preconceito por ela não ser uma bruxa. Ela é meio humana e meio bruxa. Então, os outros bruxos fazem bullying com ela, literalmente. E não só do lado dos bruxos, né? Apesar dela não sofrer bullying do lado dos humanos, ela tem que esconder essa outra faceta dela, dos humanos. E ela, querendo ou não, sofre um pouco com isso e também sofre as consequências disso, né? Porque ela tem que viver uma vida de segredo muito limitada, tem que esconder as coisas dos amigos. Então isso gera muito estresse e problemas pra ela. A primeira parte foi bem isso, né? Ela tentando escolher, tentando decidir o que ela ia fazer, de que lado que ela ia ficar, se ela ia escolher um lado, porque uma das coisas é que ela não podia ficar nos dois, né? Porque o lado dos humanos não aceita bruxos, e o lado dos bruxos também não aceita humanos, então ela não sabia onde ela se encaixava. Acho que a primeira parte foi mais essa decisão, né? Dela, assim. Para onde que ela ia ficar, para que lado que ela ia, de que lado ela preferia ficar e tudo mais. E acho que essa é um tema meio que universal, né? Das pessoas em geral. Acho que por isso que muita gente conseguiu se identificar com ela, porque muita gente não se encontra. E aí você consegue se enxergar num personagem que tá em dúvida ali para que lado que vai. Lógico, né, que numa situação totalmente fora da nossa realidade. Mas eu acho esse dilema dela interessante por isso. Que como você disse, não chega a ser decidir se eu quero ir pro satanismo ou pra humanidade, né? Mas muitas vezes na nossa vida a gente tem isso, né? Qual grupinho de amigo que eu quero sair, qual emprego que eu quero ir, não sei, sabe? A gente tem que tomar essas decisões muitas vezes, escolher entre dois caminhos. Então é fácil de se identificar com esse tipo de dilema, né? Tanto é que ele é muito usado, não só em Sabrina, em várias outras obras aí. Eu acho que a série no todo, tanto a primeira quanto a segunda parte, ela bate em várias teclas, assim, nesse lance de dúvidas, de problema de se aceitar, etc. Você tem vários personagens que têm uma significância, assim, para você entender dúvidas que vários adolescentes, né,
teriam, e eu acho que pelo fato dela ser uma personagem de 16 anos, uma mulher, etc e tal, ela acaba abraçando bastante pessoas, assim, que estão nessa dúvida, né? Principalmente as meninas, né? Elas acabam se vendo representadas ali, porque ela também tem dúvidas, ela também faz cagada, né? Ela sofre, então ela acaba sendo uma protagonista mais fácil de acreditar, digamos assim, sabe? Porque, principalmente na segunda parte, né? É uns erros absurdos, assim, que acontecem, sabe? E eu acho que isso é bom pro desenvolvimento da personagem em si. Eu acho bem legal também o jeito que a Sabrina é desenvolvida. Não sei vocês, mas eu achei que na primeira parte a atriz, não sei assim, se ela ainda estava se adaptando à personagem, mas principalmente no começo eu achei ela um pouquinho fraca como a Sabrina. Não sei se é porque ela estava atuando com pessoas também que já têm mais experiência, né? Pelo menos as tias dela. Daí eu acho que ela ficava um pouquinho apagada. Mas nessa segunda parte eu achei que a atuação dela melhorou muito. Tirando em alguns momentos assim que eu achei meio... Mas no geral eu achei que ela foi muito bem, achei que ela melhorou pra caramba da primeira pra segunda parte. Acho que ela agora conseguiu assim abraçar mesmo a personagem. Não sei se é também pelo roteiro, mas eu acho que ela me surpreendeu na atuação. Eu acho que foi pelo roteiro, Léo, porque na primeira parte, ela, como a gente disse, ela tinha essas dúvidas, então ela tava meio Sabrina boazinha, meio Sabrina má. E agora, na segunda parte, que ela está decidida quem ela é, então ela está atuando como a Sabrina é agora. Então ela evoluiu a personagem, ela mudou tudo nela, a forma de pensar, o que ela vai fazer. Tanto que no primeiro episódio você vê isso na cena final. Todo mundo fala, por que você tá desse jeito? Aí ela fala, porque eu vou fazer isso que eu não quero prejudicar. Eu acho que também tem a ver com a diferença que essas partes são. A segunda parte é muito diferente da primeira, sabe? A primeira parte pra mim foi bem difícil de assistir. Era cansativo, era arrastado, sabe? E na segunda parte, tirando um episódio que eu não gostei, o resto era mais fácil de você assistir, sabe? As coisas fluíam, pra mim acontecia mais coisa, tinha plot jogando na sua cara toda hora, então ela acaba tendo mais destaque mesmo, assim, sabe? E principalmente pelos vários acontecimentos que vêm com a personagem nessa segunda parte e tal. No geral, eu gostei da atuação dela, não achei, assim, nada, sei lá, pra ganhar um Oscar da série, sabe? Mas não achei ruim, não. E bem, como a gente tá falando, o desenvolvimento da segunda temporada, na verdade, ele é bem mais dinâmico, né? Como o Digão falou, acontece muito mais coisas, assim. Parece que, assim, toda a primeira temporada foi meio que um tabuleiro de xadrez, assim, sendo montado aos poucos, e aí a segunda temporada é quando realmente começa a fazer as jogadas, assim, pra todo lado. E, assim, eu discordo um pouco do Digão, porque eu acho que o desenvolvimento da primeira temporada eu não achei parado. E não necessariamente eu acho que o fato da segunda temporada ter muito plot significa que ser bom, que é uma boa coisa. Não tô falando que foi ruim também, mas tô falando que não necessariamente significa que é uma boa coisa. Mas a segunda temporada, ela realmente acontece muito mais coisa. São vários personagens que agora já tomaram suas decisões na primeira temporada e agora estão desenvolvendo em cima delas, né? A própria Sabrina, os companheiros dela, né? Os humanos, o Harvey, a Suzy, a Rosalind... O Theo. É porque eu queria evitar de dar muito spoiler sobre isso, né? Mas... a própria Rosalind também toma algumas decisões agora na segunda temporada. E do lado das bruxas também, né? Temos vários personagens que agora estão muito mais decididos, né? A própria... Me fugiu o nome dela. Prudence. Isso, Prudence, Léo. A Prudence, ela começa a mudar, né, aos poucos aí também, e reagir a tudo que tá acontecendo ali de novo. O próprio Nick, né, começa a mudar bastante nessa temporada, inclusive eu acho que é um dos que mais desenvolve nessa temporada, né? Uhum. Bastante. E pode parecer que eu tô ladeando, e é verdade, porque infelizmente essa temporada acontece tanta coisa que não dá pra não dar muito spoiler se for falar muito dela, né? E acontece muita coisa importante nessa temporada. Tipo, toma um rumo totalmente diferente com relação à primeira, né?
É bem como você falou mesmo, porque tudo que eles colocaram como temas na primeira temporada foram trabalhados na segunda. E é engraçado isso, porque normalmente as séries colocam os temas e vão trabalhando, principalmente séries que estão fazendo muito sucesso, né? Eles não jogam as cartas logo direto na mesa, assim, eles vão deixando para possíveis futuras temporadas, vão enrolando, vão esticando. E Sabrina não. Tudo que eles apresentaram na primeira parte, eles concluíram na segunda, de alguma forma. E isso é muito legal. E assim, é igual você falou também, concordo com o que você falou quando você falou que ter muito plot não é necessariamente algo bom. Mas no caso de Sabrina foi muito bom, porque todos os plots ficaram muito bem amarrados, muito bem trabalhados, tudo conseguiu ter um desfecho legal. Então eu achei que, assim, em relação ao desenvolvimento da trama, essa segunda parte ficou perfeita. Eu acho que o mais importante é que, assim, como na primeira parte eles foram colocando muitas coisas e depois eles foram interligando, sabe? Tem certas coisas que a gente até considera como plot, mas na verdade tava na nossa cara o tempo inteiro, entendeu? A gente que não prestou tanta atenção ou não tinha como prestar, associar e tal. Então isso eu achei interessante, sabe? Por isso que eu acho que ficou mais interessante a segunda parte. Ela teve mais coisa para te prender ali, para te chamar a atenção. Enquanto na primeira eu não sentia tanto isso, sabe? Eu ficava tipo, nossa, e agora, hein? Que legal. Amanhã eu vejo. Já na segunda parte eu tava mais, assim, mais com vontade de assistir, sabe? Principalmente na reta final e tal. É porque o que eu quero dizer assim, é que ter muito desenvolvimento pode não ser uma coisa muito boa, porque deixa pouco tempo pra quem tá assistindo digerir tudo o que tá acontecendo. E eu sinto que, apesar de eu ter gostado muito da segunda temporada, ter gostado muito mais do que a primeira, eu sinto que em alguns momentos faltou esse tempinho pra digerir algumas informações. Principalmente lá pela metade, mais ou menos, pelo episódio 6, 7, que começa a acontecer muita coisa, você fica, gente, o que tá acontecendo? Calma, para, pausa, deixa eu entender primeiro um pouco, sabe? Depois, ao longo do resto dos outros episódios, 7, 8, 9 e tal, vai explicando, você consegue digerir um pouco mais, até porque ele vai dando uma freada quando vai chegando mais ou menos no 7, assim, no 8, antes de realmente alavancar de novo. Eu acho que assim, não é nenhum problema muito, porque como eu disse, eles depois dão uma parada assim lá pelo episódio 7 e 8, mas naquele momento do episódio 6, assim, do 5, do 6, começa a vir uma avalanche de coisa que você fica muito. Assim, pode deixar muita gente confusa, assim, né? Eu já achei isso uma coisa positiva, porque me prendeu muita atenção quando eu tava assistindo. Tanto que, até o Kuro falou, né? Quando você chegar no episódio 6, você não vai conseguir parar mais, você vai ter que assistir tudo. E foi realmente o que aconteceu comigo, porque eu não consegui parar. Eu precisava dormir, precisava acordar cedo. Mas eu não consegui parar, porque é muito intrigante. E chamava muita atenção, falava, meu Deus, eu preciso saber o que tá acontecendo. E assim, pelo menos pra mim atualmente, eu não tô conseguindo encontrar tantas séries que fazem isso comigo, que me deixem preso pra querer saber o que vai acontecer, eu nem consegui dormir pra assistir, sabe? Isso pra mim é uma coisa assim. Até porque o Léo dorme com tudo, né? Vocês sabem, eu durmo com tudo, gente. Pra tirar o sono é muito difícil. Assim, eu gostei desse tanto de coisa que acontece e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é mais assim, que algumas pessoas talvez venham a ficar um pouco, sabe, desnorteadas e meio que broxa, assim, entre aspas, com a série nessa parte, porque realmente acontece muita coisa de uma vez, assim, essa temporada. Eu não cheguei a broxar, mas exatamente como você falou, Kuro, foi tudo muito rápido de repente e eu não gosto. Eu gosto das coisas serem desenvolvidas com, assim, não tão devagar como são com muitos seriados que a gente tá acostumado, que eles alongam uma coisa da primeira temporada, vai resolver na quinta. Mas também não, assim, uma coisa que eles dão no começo do episódio, resolve no outro mês já tem outra coisa, no final já tem outra coisa, que foi o que aconteceu com Sabrina. E eles foram jogando avalanche de informações ali e você não conseguia processar elas. Eu acho que isso ficou um pouco chato. Então, como eu disse, algumas pessoas talvez não vão gostar muito disso, sabe? Eu pessoalmente não dei muita bola, mas eu consigo ver que algumas pessoas talvez se sintam incomodadas. Alguns acontecimentos são até resolvidos daquelas formas, tipo, que conveniente, né? Sim, então. Exatamente. Tem no episódio 8.
Então, tem um certo acontecimento que é... chega a ser engraçado, sabe? Quando eu tava assistindo, eu comecei a rir, assim. Então, sim, tem bastante coisa que acontece que você fica tipo, nossa. E tem muita coisa, eu não sei se é pela temática, mas Sabrina tem muita referência que você lembra de filme de terror de adolescente mesmo, sabe? Jason, esse negócio. Sabe aquelas coisas bem... Não tem outro termo, bem boba de adolescente? De, sei lá, tá na Não casa, precisa tem ter um assassino. explicação pra eles, né? Tá na casa, tem um assassino, o que eu vou fazer? Eu vou lá comer um lanche e já volto, sabe? Aquela típico, vou lá pra morrer. É mais ou menos o raciocínio que algumas vezes eles têm ali, sabe? Parece que eles estão cegos, assim, com O a burrice. assassino tá fora da casa, gente. O que a gente vai fazer? Eu preciso correr da casa. É mais ou menos isso. Eu não sei se é pra ser uma referência a filme de terror antigo, que tem essas coisas bem bizarras. Mas que é bizarro, é. Uhum. Mas bem, a proposta dele é realmente ser macabro e bizarro, né? Então, eu acho que estão jogando em cima do que proporam, de certa forma. Mas uma coisa que eu acho que a série faz muito bem, que eu posso até pegar de exemplo uma série que eu acho que pecou bastante nisso, que a gente viu recentemente, até fez podcast, que é Titãs, é que, no caso de Titãs, eles te apresentam background, tem história de alguns personagens, como o do casal lá, que para você, eles não têm relevância nenhuma para a história, você não conhece eles ainda, e gasta um episódio e meio, basicamente, contando a história deles e tudo mais, e você fica tipo, sabe, parece um episódio longo, assim, que você não tá nem aí direito, porque eles não têm relevância pra história ainda, você não conhece eles, você não quer, tipo, você não tem motivos pra querer saber deles, entende? E aí ficam episódios longos e chato e tudo mais. E eu acho que a Sabrina fez muito bem, contornou isso muito bem, porque como a gente tá falando, a primeira temporada apresentou a maioria dos personagens, depois na segunda temporada foi trabalhando aos poucos com vários personagens ao mesmo tempo, e aí teve até o episódio 4 que você não gostou muito lá, que de certa forma ele também ajuda nesse trabalho aí dos personagens. E quando chega realmente no clímax ali, que é a partir do episódio 5, 6 mais ou menos, você já tá com. Você já conhece os personagens, você já liga pra eles, você já tem uma conexão com eles, então fica muito mais fácil de você começar a contar as histórias dele, mostrar o desfecho da história individual ali dos personagens, né? Como é, por exemplo, os amigos humanos lá da Sabrina, sabe? Você consegue se identificar com eles, porque agora você já tem uma ligação com eles que foi na primeira temporada, né? Exatamente, você já conhece personagens, você já sabe sobre os problemas que cada um tem na sua vida pessoal, você já sabe, você tem um perfil traçado de todos eles, você não é forçado a nada, sabe? Na série dos Titãs, quando eles começaram a contar a história lá do Columba, e nem lembro mais. Rapina. Rapina e Columba. Nossa, é um episódio que parece que é 3 episódios num só. E depois daquilo você fala, nossa, eles vão fazer alguma coisa? Não vão fazer nada. Talvez em outras temporadas, talvez façam, mas é o que eu falei, sabe? Você ainda não. Os personagens mal apareceram, não tiveram motivo, não tem motivo pra você ligar pra eles, e saem contando a história inteira, o histórico inteiro deles de uma vez, assim, do nada, sabe? E eu acho que pecaram muito nos Titãs, e eu acho que fizeram bem em Sabrina, porque eles não apresentam o personagem assim do nada e já contam o histórico inteiro dele e sai, sabe? Não, eles te apresentam o personagem, adiciona ele mais naturalmente na história, vai desenvolvendo ele ali na trama, e depois vai contando ali o passado dele, o plot dele. E uma questão legal também dos personagens é que todos eles foram importantes de alguma forma. Todo mundo teve uma relevância no fim da história, né? Porque eu acredito que a gente teve 2 clímax diferentes, assim. Né? Um em relação à história da Sabrina mesmo e outro em relação à igreja. Foram meio que 2 histórias, assim, que no final tiveram uma conclusão. E aí, todos os personagens mais importantes da história fizeram alguma coisa relevante no final. Né? Nessa parte final, assim, todo mundo teve sua importância, todo mundo teve um porquê de estar ali. Então esses personagens não são apresentados à toa. Porque vai ser legal, porque é representatividade. Ele vai ser legal porque é o par romântico dela. Não, eles estão ali por algum motivo. Então isso foi bacana. Eu acho que eu encaixaria uma terceira história aí da professora da Sabrina,
Assim, claro que ela não é o centro da história, nem nada do tipo, mas ela tem uma história pessoal que se apega. Eu gostei muito da personagem desde a primeira parte. Na segunda parte desenvolveram ela mais ainda e fizeram eu gostar mais dela ainda, que teve todo aquele lance com outro personagem. Então, é porque, como eu falei, introduziu os personagens de forma mais natural, né? Tipo, a maioria deles. É claro que tem alguns coadjuvantes que são meio introduzidos meio do nada, assim, como o cara que apareceu aí pra falar com ela depois, ao longo da temporada. Mas a maioria dos personagens que tem relevância pra história mesmo, eles são introduzidos de forma natural e você vai conhecendo de forma mais natural, sabe? Não te dão aquele Hadouken de background do personagem, assim, do nada. E cada personagem ali, querendo ou não, também ajudou pra defender e representar alguma coisa maior também, né? Por exemplo, Sabrina é uma série que bate muito de frente em representar o feminismo e bater de frente, né, para exemplificar ali o machismo na própria igreja, né, ali do satanismo lá, vai mostrando esses exemplos ao longo da temporada. E você vai vendo, assim, as mulheres tentando se impor pra tentar lutar contra e tudo mais. Você tem o personagem do Theo lá, que a gente não precisa nem explicar o que ele tá representando ali. Então, ela é uma série que conseguiu fazer uma crítica social e inserir vários personagens, fazer eles serem úteis, sabe? E, de uma certa forma, criar uma importância maior, sabe? Então eu acho que foi um trabalho bom deles, assim, sabe? Eu concordo. Acho que o primeiro episódio dessa segunda parte já deixou bem o tom, né? Porque a Sabrina, ela é uma jovem e ela é afrontosa, ela gosta de afrontar. Ela acredita naquilo que ela é e no que ela acredita e ela vai fundo, ela é muito corajosa. Isso é uma característica positiva, mas também é uma característica negativa dela. Sim, porque metade dos problemas acontecem justamente por ela. Exatamente. Só que assim, isso é interessante por quê? Porque a gente é apresentado ao longo da história, como eu mencionei antes, na primeira temporada a gente é apresentado para uma igreja satânica, entre aspas, que se diz tão superior às outras religiões, principalmente a religião oposta, né? Se diz tão religião do falso Deus. Boa. E ela se diz tão superior a essa religião, tem livre-arbítrio e tudo mais, mas aí você vê que, na verdade, na segunda temporada, é uma religião também controlada por homens, com ideais também bastante retrógrados, e aí a Sabrina, que é uma menina jovem, né, novinha e tudo, ela vai tentar quebrar com tudo isso. E ela tá lutando, né, em relação a isso, contra forças muito poderosas, né, e não tô falando de poder de magia, e sim de tradição, de histórico e tudo mais. Então são forças muito poderosas. Tanto que a tia Zelda, por exemplo, que é uma mulher muito poderosa também, que é uma mulher assim, que tem a sua autonomia enquanto mulher, ela muitas vezes sucumbe a isso. Eu acho que acho que ela dá uma, sabe? Ela meio que ela tenta seguir as ideologias, né, que são impostas, mas ao longo da segunda parte, você consegue ver que a tia Zelda começa a enfrentar também junto com a Sabrina, e ela quer uma posição tão grande quanto a Sabrina, Léo. E não só a tia Zelda, a outra tia, no final, começa também a fazer isso. Não, mas a tia Hilda, eu acho assim, eu não quero entrar muito pra não acabar não dando um spoiler sem querer. Mas assim, a tia Zelda, ela é uma pessoa, ela é uma mulher, igual eu falei, é uma mulher muito poderosa, é uma mulher que ela é totalmente cheia de si, ela acredita em si. Só que muitas vezes ela acaba sucumbindo a essas forças maiores do que ela, que são as forças da igreja, as forças da tradição. A Hilda nem tanto, eu acho. A Hilda acho que ela já é mais ela mesma, ela é uma pessoa assim um pouco mais... Ela é ela mesma, segue não, mas ela não tentava se impor contra. Agora ela começou a se impor contra as tradições. Sim, também. A Hilda, concordo. A Hilda se impôs também. Acho que ela tomou um passo até bem perigoso, assim, no final da segunda temporada. Ela fez uma coisa muito doida que eu adorei. Mas é porque a Zelda, que era mostrada, né, como a irmã forte das duas, assim. E você vai ver que, na verdade, não é bem assim. Ela acaba sucumbindo muitas vezes durante essa segunda temporada. Só que, logicamente... Não posso falar isso. Mas, assim, eu acho que são duas personagens muito interessantes justamente porque elas
elas são mais velhas, são mulheres mais velhas, são mulheres totalmente independentes, poderosas, né? Elas são inteligentes, só que muitas vezes essa inteligência e essa importância que as duas têm é diminuída por elas serem mulheres. E aí elas vão tentar, acho que é uma luta delas, né? Se encontrar nesse meio, né? E começarem a saber se impor também. E a Zelda, acho que aprende isso nessa temporada. Não só as tias, né? Como o sobrinho também, o Ambrose. Ele é um personagem que na primeira parte eu achava ele tão... Nossa, que personagem que não faz nada. E nessa segunda parte, por mais que teve um episódio que eu fiquei... What? Quer dizer que ele faria isso? Mas depois ele começou a se impor contra as coisas. Por mais que foi de uma maneira totalmente errada, no meu ver, ele se impôs também algumas coisas, né? Mas ele tinha um porquê. Ele e a Prudence, né? Eles têm um motivo que cativa eles fazerem tudo que eles fazem ali. É aquela falta. Apesar da luta da Sabrina contra essa sociedade misógina e tudo mais, eu acho que a luta dos outros acaba sendo um pouco mais pela família, né? Na verdade. Do Ambrose, das próprias tias também. Elas também lutam um pouco, assim, contra a sociedade ali e tudo mais ao longo da temporada. Mas no fim, o foco deles ainda acaba sendo mais proteção da própria família do que realmente quebrar esses dogmas, essas coisas da sociedade aí, do meio que eles vivem, né? Sim. E o Roxas mencionou a Prudence, eu só queria falar que eu fiquei com muita raiva dela nessa temporada. Muita raiva. Se a Sabrina faz burrice, tem alguém que é pior. Ué, ela tá sempre tentando superar a Sabrina. Não, com certeza. Ela faz muito. Então ela tá tentando superar nas merdas também. Mas, assim como a maioria dos personagens, ela também se redime ao longo da história. Tipo, eu acho que não é nem spoiler de falar isso, porque é o que acontece no final da primeira parte, né? E toda a continuação dessa temporada, o desfecho é sobre isso, que é que a Sabrina, no final de tudo, depois de tudo que aconteceu, resumindo tudamente a primeira parte, o que ela faz no final da primeira parte? Ela assina o nome dela no livro do Senhor das Trevas, e essa segunda parte se resume a o que isso vai causar no futuro para ela. Eu gostei de como a gente teve algumas revelações dos lados... Eu não sei se é certo falar o lado sombrio, porque todo mundo ali é muito sombrio, né? Mas é igual o Roxas estava falando do Ambrose e tudo mais, de certos acontecimentos, certas revelações ali. E é legal de você ver os personagens que mesmo... teoricamente que estão do bem, assim, você vê um lado diferente dele, assim, sabe? Isso dá uma personalidade a mais pro personagem, porque mostra que o personagem não é perfeito, e isso é ótimo. Sim, a gente até teve uma discussão durante fim de semana, não sei, semana passada, meio acalorada até sobre isso, né? Que a gente tava discutindo o quanto que a balança moral da própria Sabrina é totalmente errada se comparada com um ser humano normal, né? Normal, assim, entre aspas. Porque ela faz coisas na primeira temporada e na segunda que você, como um ser humano, assim, na nossa sociedade, você se questiona muito, sabe? Apesar dela se ver como uma pessoa mais boa e tal, tá? Ela realmente não se apega, né, aos preceitos aí de moralidade da nossa sociedade, né? Apesar de ainda tentar manter a balança dela um pouquinho mais pendendo para a sociedade humana e tal, ela ainda, no final das contas, é uma bruxa, né? Então ela vê o mundo de uma forma meio diferente, e eu acho que ela mesma percebe isso quando ela começa a tentar se afastar dos amigos humanos dela, né? Ao longo do final da primeira temporada e no início da segunda. Sim, e também entra naquele dilema que a Sabrina, ela sempre tenta moldar, não importa o que ela vai fazer, mas ela sempre tenta moldar aquilo para uma forma que ela possa tirar total proveito. É exatamente isso, assim. Ela tenta burlar as coisas de uma forma, sei lá, parece um jeitinho brasileiro, sabe, que o pessoal gosta de defender, para tentar fazer com que certa bruxaria, certa magia que ela vai lançar funcione exatamente assim, mesmo que tenha regra X e Y. Então, assim, ela faz...
do primeiro episódio até o último episódio da segunda parte, ela vai se transformando e você vai vendo ela fazendo algumas coisas que lá no primeiro episódio você falava, não, ela nunca vai fazer isso, sabe? E ela vai mudando muito. Ela vai se aproximando aí um pouco mais aos poucos aí do realmente da visão aí dos bruxos, né? Da sociedade dos bruxos. Ela não tem mais limites, se for pensar bem. Assim, os limites dela já foram quebrados, superados. E ela não vai parar, não tem ninguém que parar ela. Eu também acho. Eu acho que ela vai meio que experimentando ali uma magia ou outra e vai literalmente atolando na lama até a cintura. Mas é claro que ela sendo quem ela é, ela vai se atolar na lama até a cintura, mas ela vai tentar achar um jeito de se desatolar. Tô ficando atoladinha. Calma, bruxinha. Nossa. Mas, e continuando falando disso, o que vocês acharam, assim, da atuação no geral? Como a gente já viu, digamos que o terreno sendo preparado de cada personagem, eu achei que as atuações nessa parte, elas foram todas do que a gente viu pra melhor, de todos os personagens, assim. Eu concordo. Eu não gosto, igual eu falei, eu acho que a Sabrina na primeira temporada não tava no ponto, agora nessa segunda temporada ela tava muito boa, a atriz que faz a Sabrina fez muito bem, e eu gostei muito daquele momento dela no episódio 8. Ela, aquele jeitinho felizinho dela no episódio 8. Tá. Ficou muito bom. Aquele ficou muito macabro, né? Eu não sei se eu posso fazer esse comentário, mas lembra, sei lá, Chapeuzinho Vermelho Macabro, sei lá. Gente, aquilo ficou muito bom, muito bom. A atuação dela naquele momento pra mim foi um dos pontos altos da série. Mas assim, no geral, achei que as atuações também foram muito boas. Eu gosto muito das duas atrizes que fazem as duas tias dela. Acho que elas são as melhores atrizes junto com a atriz que faz a Wardwell, que é a professora, que agora é a diretora. Sim, ela também atuou muito bem. Eu acho que assim, como você falou, não só a Sabrina, acho que todos agora na segunda temporada estão bem mais confortáveis no papel deles, né? Então, já começaram a ficar bem mais natural, né? Algumas atuações. A Rosalind, lá naquelas cenas que ela mais pra frente da temporada, eu achei muito boa a atuação dela. Eu não posso entrar muito em detalhes, mas... Olha... E outro que eu gosto muito, porque eu acho que ele consegue fazer muito bem o papel de assustado e de desesperado, é o Ambrose. Ele é muito engraçado, que ele consegue passar muito essa emoção de quando ele tá assustado, quando ele tá desesperado, quando ele tá surpreso, sabe? Pela feição, assim, eu acho muito legal. Salem também manda bem, gente. Ele manda bem, tadinho. Então, eu gostei muito também dos personagens. Eu particularmente não gostei nessa segunda parte do Harvey e da Suzy. O Harvey é um pouco menos, mas a Suzy teve todo o plot dela, eu achei super legal o plot dela, mas... Ei, só uma coisa, você me corrigiu, agora eu vou te corrigir também. Desculpa, o Theo, perdão, alunos, é o Theo agora. O Theo... parece que não teve aquela importância enorme pra história em si. Claro que ele teve sua relevância, mas eu achei que dava pra ser melhor. Mas eu acho uma coisa interessante dele é que o ator ou a atriz, não sei como essa pessoa se prefere, porque o português é muito complicado, né? Porque o português a gente coloca gênero em tudo, mas o ator ou a atriz, não sei, que faz o Theo, ele é não binário, ou não binária. Não sei se prefere que se chame no feminino ou masculino. E eu achei interessante essa questão, porque teve uma mudança aí no personagem, né, nessa segunda temporada. Eu achei também que ele foi muito bem, a atuação dele foi muito boa, como o Theo. E gostei da mudança, assim, eu achei bem corajosa. E eu, assim, teve um momento, acho que, eu não sei se foi no terceiro episódio, no segundo episódio, que eu cheguei a chorar com uma cena da família dele. Foi muito bonita. Aquela parte com o pai? Sim.
Foi muito emocionante sim. pra mim. Eu chorei naquele momento. Assim, pra mim foi. Aquela parte foi bem legal mesmo. Foi Mas assim, é o que eu tô falando. Foi importante para o personagem em si, não pra história da temporada. Entendeu? Pra ele foi muito legal, foi demais. Mas faltou aquele ganchinho de como encaixar isso na história pra mim. Aqui eu acho que ele tá um pouquinho mais atrasado com relação aos outros personagens no desenvolvimento dele como personagem, né? Porque enquanto a maioria já tomou uma boa parte de suas decisões e tudo mais na primeira temporada, ele realmente só foi ver essa mudança mais na segunda, né? E eu acho que a partir da terceira temporada, que já tá até confirmada, né, se não me engano, né, Léo? Ele vai começar realmente a ter mais importância, eu acho. Porque você já vê na segunda temporada que agora ele tem um ar mais aventureiro, porque agora ele tá realmente sentindo ele mesmo e tudo mais. Então eu acho que ele vai ter mais relevância, sabe? Tanto é que você vê que é ele que faz, convence, né, o Harvey a fazer algumas coisas. Então acho que ele vai dar esse ar de aventureiro, assim, pro grupo, né? Eu acho que o papel dele é justamente. Porque assim, ó, os personagens em geral, eles têm alguma coisa a ver com essa questão mística, né? Inclusive a Ross. Só que o Harvey e o Theo, eles ficam de fora, porque eles não têm poder nenhum. E aí os dois, eu acho que a história conseguiu encaixar muito bem os dois nessa parte sobrenatural, apesar deles não terem nenhuma habilidade específica, né? Como os outros personagens têm. Porque até a Ross conseguiram encaixar nisso. No caso do Harvey, ele tem uma importância muito grande na primeira parte, sim. Só que isso não foi mostrado, esse lado da família dele. Você tá apenas esquecendo. Nossa, é Isso verdade. vai ficar para as próximas temporadas, provavelmente. Mas isso não teve importância nenhuma, né? Tipo, a questão dele agora é que ele é um simples humano. Por enquanto, eu acredito que vai ter essa parte sim. A gente vai descobrir esse outro lado do Harvey logo, logo. Eu discordo um pouco que o Theo não teve importância, porque ele acaba sendo o elo entre Sabrina, Ross e Harvey em alguns momentos. Literalmente é ele que faz, digamos assim, os dois lados abrirem os olhos para tudo que tá acontecendo e tudo mais. E outra, por exemplo, a gente tava falando que a Sabrina, ela literalmente decidiu quem ela ia ser. Só que, tipo assim, ela decidiu um lado. O Theo passou por uma mudança total, assim, sabe? Ele deixou de ser alguém para ser uma outra pessoa, sabe? Ele assumiu uma outra identidade. Então, assim, querendo ou não, não é uma coisa assim, estralou os dedos, já tô firme e forte. Agora que ele tá assumindo esse lado aventureiro. Então, é o que eu tô falando. Tipo, ele, em relação aos outros, ele tá um pouquinho mais atrasado nesse desenvolvimento do personagem. Não atrasado, né? Mas o dele foi um pouco mais longo, vamos pôr assim. Não, o processo dele é mais longo. E então agora eu acho que a partir da terceira temporada ele vai ter uma participação maior, assim, com relação ao plot geral, né? Sim, e do Harvey, eu acho que ainda é uma coisa que foi plantada pra eles escolherem depois, entendeu? A gente já viu eles fazendo isso na primeira parte. Tanto que eles falaram lá atrás, em alguns episódios, né, sobre isso que o Roxas quer falar, e depois eles meio que deixaram de lado. Eles não comentaram mais, etc. E como é um negócio místico, e a gente já tem duas personagens ali que têm as suas habilidades e tudo mais. O Theo, querendo ou não, ele não é tão humano normal assim. A gente sabe por quê, né? Ele meio que conversa com certas coisas. Esses dois fatos, por serem da primeira parte, podem até ser comentados, que não chega a ser spoiler. Ele meio que tem aquele diário lá que ele conversa com a ancestral dele. Então, assim, não é uma... Da Primeira Guerra, se eu não me engano, né? Eu não lembro. Doroteia, né? Que chama mesmo. Doroteia, isso. Então. Não é uma coisa que um humano faz com naturalidade. Tem razão. Então, assim. Todos têm um pezinho no misticismo ali, né? Um pouco. Então. Eu acho que o pezinho do Harvey apareceu nessa segunda temporada, lá pro episódio 5, né? Mas não chegou na família dele. Vai chegar. Eu já até comentei com o Léo algumas coisas que eu achava sobre ele já. Não sei se o Léo lembra, mas... mas eu acho que ainda vai ser uma coisa para ser trabalhado pra frente. Principalmente pelo como foi o fechamento dessa temporada, sabe? Como que foi a conclusão de tudo. Então, assim... Tem muita coisa ali que indica de que ele vai assumir um certo papel ali. A gente não sabe ainda se vai ou não, né?
E aí, como o Kuro comentou, né? Com essas duas partes a gente concluiu a primeira temporada de Sabrina. E a segunda temporada já está anunciada, não sei quando vão começar a gravar, porém, já foi anunciado também que a segunda parte vai ter 16 episódios e ela também. A segunda parte não, perdão. A segunda temporada vai ter 16 episódios e ela também vai ser dividida em duas partes, assim como foi a primeira temporada. E o que vocês já estão esperando para a segunda temporada? Além de muito mais trapalhadas, aventuras e ideias bestas de adolescentes. Eu quero comer o bolinho da tia. Falaram do bolinho dela, que é maravilhoso a temporada, e ela não fez o bolinho. E tem o frango também, hein? Que falam que o frango tinha uma cara deliciosa, né, Léo? tinha. Mas o frango não tinha, cara. Tinha, você só não conseguiu ver. É verdade, eu tenho que concordar com o Kuro. Quem é? Nossa, spoiler, gente. Dei spoiler do Spoiler. Kuro. Fala que você só tá dando bola fora. Eu tô bastante ansioso pra terceira temporada, porque eu acho que vai dar uma boa mudada, assim, em tudo que a série construiu, né? Porque a segunda parte aí deu uma bagunçada no final, em tudo que a série tinha construído até então. Então vai ter muita coisa diferente daqui pra frente. Então acho que tem potencial pra ser muito bom. Eu só posso dizer uma coisa. Que plano bosta. Ah, não, a gente já sabe que já começará dando merda na segunda temporada. Com certeza. O mais engraçado é que é tanta bagunça assistir segunda parte, terceira temporada, segunda temporada, que até o Léo, que ama e corrigiu a gente várias vezes antes de gravar o cast, tá errando agora. Ai, muito difícil, é muita Sim, pressão. é porque essa é a segunda parte da primeira temporada, na verdade, né? Só que a gente fica falando que é a segunda temporada, mas na verdade a segunda parte da primeira temporada. E a segunda temporada e terceira ainda vão vir, e a segunda também já foi confirmada. Eu acho que vai ser dividida em duas, né? Então, na verdade, teremos tecnicamente aí 5 ou 6 temporadas, né? Tecnicamente. Exatamente. E provavelmente os especiais de final de ano, né? Sim. Tomara. Agora eles têm que fazer um especial no Halloween, pelo menos. E uma coisa que, assim, provavelmente algumas pessoas que acompanham a série já devem ter notado que foram atrás de ler os quadrinhos, mas eu tava lendo os quadrinhos esses dias e achei muito legal. É que a abertura de Sabrina usa basicamente a capa de vários volumes dos quadrinhos, né? Só que animado, assim, e com a animação lá, dela mexendo os olhinhos, alguns personagens entrando assim e tal, mas basicamente são as capas dos quadrinhos, das HQs, né? De Mundo Sombrio de Sabrina. Achei bem legal. Gente, tem uma coisa que eu esqueci de comentar. No último episódio, aquela cena da dança foi como a música do Fantasma da Ópera. Foi emocionante. Foi bom você lembrar disso, que uma das coisas que eu notei, assim, de mais diferença dessa segunda parte para a primeira parte da temporada de Sabrina é que a trilha sonora deu uma mudada, assim, violenta. A gente tem bastante musiquinha bem mais pro lado animada do que tinha na primeira. Principalmente que na primeira temporada tem o episódio do aniversário dela lá e tal. E nessa tem umas festinhas, umas músicas mais animadas. Eu achei até estranho. Falei, nossa, o Léo deve estar se divertindo com isso aqui. Não teve nenhuma música específica, assim, de RuPaul's Drag Race ou de alguma diva, não. Porém, no último episódio, tivemos uma mega referência a RuPaul's Drag Race. Por quê? Logo lá na sexta temporada, que é uma das temporadas mais famosas de RuPaul, a Bianca Del Rio, que é a vencedora da temporada, disse: "Not today, Satan. Not today." E essa frase marcou e marca até hoje os fãs de RuPaul's Drag Race. O que eles fizeram? Colocaram essa frase no último episódio de Sabrina. O Léo é o elemento surpresa do cast, sabe? Quando você pensa que tá acabando, que acabou, vem o Léo e Hadouken na sua cara, meu. Como uma referência. Geralmente com um lado diva, né? Ah, sim, por favor. Aí sim, uma coisa que me deixou triste nessa temporada, novamente, é que o Salem, novamente, não tem um papel lá importante, né? Poxa, Salem é tão divertido na primeira parte. Eu espero que eles promovam o Salem mais. Principalmente agora que eles vão entrar num lugar especial,
assim, né? Como plano Tá bom. no primeiro volante. Tá bom. Bom, mas acho que a gente já pode começar a votar, né? Eu voto no Salem. Vai lá, Roxas, dá sua nota. Bom, apesar dos rushes, né, nos 3, 4 últimos episódios aí, que acelera de uma vez, eu gostei bastante da temporada. Acho que os personagens que eu gosto foram bem representados, que é as tias, o Ambrose, a professora. Foram muito legais o desenvolvimento deles, então eu vou dar uma nota 80. Bom, eu concordo com o Roxa sobre os personagens, também gosto muito das tias, mas principalmente da Wardwell, que ela é maravilhosa, ela é incrível, é minha personagem mesmo. favorita. E gostei muito dessa segunda parte. Eu gosto muito de quando algo prende muito a minha atenção. Então, quando eu fico muito assim envolvido com aquilo, para mim é um sinal de que uma coisa é muito boa. E assim, Eu acho que pra todo mundo, né? mas assim, muitas vezes eu gosto das coisas, mas mesmo assim eu duro. É porque quando a coisa é ruim é difícil prender, Léo. Você quer que ela saia fora logo, vai. E tem aquelas pessoas ruins que a gente atura, né? Ah, infelizmente. Principalmente no almoço de família. Mas enfim. Nossa senhora. Ô, louco, meu. Ao vivo aqui. Revelações. Hoje. Hoje a gente aprendeu com o Roxas, né? Que a gente não gosta dos parentes. Nossa. Olha, Meu eu não Deus, falei que nada cruel. do meu irmãozinho querido. Mas do enfim, coração, continuando com a minha nota. Achei que essa segunda parte ficou muito legal. As atuações foram muito boas. O plot foi muito divertido. Então a minha nota, pela primeira vez, uma nota quebrada, vai ser 93. Gente, para de dar nota quebrada, pelo amor de Deus. Bom, eu assisti Sabrina, a primeira e a segunda parte, tudo de uma vez. Então eu vou falar só sobre a segunda parte, pra não demorar muito. A segunda parte foi bem mais fácil de assistir. Por mais que a história tenha, assim, seja um pouquinho mais amarradinha, tem mais coisas acontecendo, tem ali alguns probleminhas que você enxerga, alguns momentos que você fala, nossa, que conveniente, né? As coisas meio que se resolvem de uma forma muito fácil, principalmente a conclusão. Mas a união dos personagens foi legal, foi interessante de ver a evolução de cada personagem. A gente teve mais acontecimentos interessantes, a gente teve até um pouquinho mais de ação, digamos assim, nessa parte. E eu gostei também da trilha sonora, eu gostei das músicas que tocaram, o clima se manteve bem bacana. Sabrina não é lá o tipo de série que eu assistiria por livre e espontânea vontade, assim. Mas assistiu por livre e espontânea pressão. Mas eu tenho que dizer que a segunda parte sim foi uma surpresa positiva. Por isso a nota é quebrada também, mas é uma quebrada legal, 77. E bom, pra finalizar, vocês se lembram do meu feitiço? Pois é, esqueçam a minha nota. Vocês não ouviram nada. Péssima. Péssima. Mas, bom, eu gostei muito, muito, muito da segunda temporada. Eu acho que talvez possa ter passado a impressão de que eu não gostei muito de algumas coisas naquela época que eu tava... Naquela parte que eu estava falando que pode não ser muito bom, algumas coisas que fizeram na temporada. Mas, assim, foi mais uma visão geral, assim. Não era realmente o que eu acho, mas sim o que eu acho que algumas pessoas podem estar pensando, né, quando assistir essa série. A segunda temporada. Eu mesmo gostei muito dessa temporada. Como vocês já falaram, ela termina de desenvolver e faz desfechos de muitos personagens aí, de muitos acontecimentos, de muitos plots, e adicionam vários outros plot twists ao longo da temporada, que são muito bem-vindos, porque mantém preso, acho que todo mundo aqui quase. Na hora que chegou no episódio, a partir do episódio 5, 6, assim, não conseguiu e teve que devorar todo o resto, assim, ou no mesmo dia, ou no próximo dia, assim. Os efeitos dessa temporada eu achei que ficaram legais. Pra uma série, é claro, sempre não é perfeito, mas pra uma série eu achei que estão muito bons, sabe? Toda a colorização, a filmagem também tá muito legal. Eu sempre acho muito legal como que eles sempre tentam dar um tom de vermelho ali pra Sabrina, enquanto o cabelo, a pele dela é mais clara, tudo mais, deixando sempre
um tom de vermelho destacando nela. Eu acho muito legal que fazem isso durante praticamente a série inteira. No geral, a atuação foi legal, a história foi muito boa. A minha nota vai ser 92. Só pra não ficar mesmo que o Léo. Não, brincando. Vai ser 92, porque eu não gosto de número 3. Nossa! Ué, se a gente tá vendo uma série supersticiosa, a gente tem que ser supersticioso, né? E com isso, a nota da academia vai ser quebrada. Nós temos uma nota para Sabrina, parte 2, de 85,5. Aí. Patinha alta até. Bastante. Tá na frente de Titãs, tá na frente de... Não lembro mais agora. É porque eu acho que de séries a gente fez apenas de Academia e Titãs, né? Eu não acho muito justo comparar com a nota de filmes, né? Ah, não, de filme não dá pra comparar. É que filmes, você assiste uma coisa de 2, ali no máximo 3 horas, né? Que vai acontecer daqui a algumas semanas. Mas é aquela coisa que você assiste de uma vez, então você já sabe. Você não precisa digerir. Não que não precisa, né? Você não digere com tanta facilidade. Você tem que processar tudo que você viu ali das 3 horas. Agora uma série você assiste um pouquinho um dia, um pouquinho outro dia. Então você vai digerindo aquilo com mais gosto, né? Eu acho que eu ainda vou acabar reassistindo pra me entender algumas coisas direitinho. Principalmente entre o episódio 3, 4 e 7, se eu não me engano. Bom, mas e Léo? Depois de tanta magia, bruxaria e tudo mais, tem algum dever de casa pra passar pros nossos alunos e alunas? Com certeza. O dever de casa de vocês essa semana é mandar vários feitiços para as pessoas seguirem a gente no Instagram. Então, por favor. Mas, ó, pessoal, a gente posta episódios novos da Academia de Nerds todas as segundas-feiras. Então é só você seguir a gente no SoundCloud, no Spotify, no Facebook, no Instagram. Só procurar por Academia de Nerds que você vai encontrar a gente lá. A gente sempre posta os episódios, posta os links nas nossas redes sociais. Então segue a gente para você sempre acompanhar as nossas aulas. Para finalizar, que sua mente e seu coração sejam abençoados e que no nosso podcast continuem engajados. Olha! E também não se esqueçam de, caso vocês queiram entrar em contato com a gente, mandem um e-mail para contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Gente, domingo o Rap vai cair, tá? Ninguém vai assistir nada. Eu desejo.